Ei você, graça, paz e misericórdia do nosso Pai. Eu sou o pastor Emerson Santos, da comunidade Unir. Estamos aqui para mais uma porção de fogo e eu quero falar com você sobre o pastor quebrantado, o líder que tem o coração quebrantado. Nós, pastores e líderes, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter sensibilidade auditiva, de maneira que, por mais que a voz do Senhor venha de maneira suave, de maneira sublime, a gente consiga captá-la, a gente consiga percebê-la. Ah, o pastor quebrantado precisa disto. Nós precisamos orar pedindo favor de ouvirmos a voz de Deus. Não tem nada mais importante na vida de um pastor, nada mais importante na vida de um líder que não seja ouvir a voz de Deus, entender o que Deus está falando. Reis perguntavam aos profetas nos tempos bíblicos: você tem uma palavra de Deus para mim? Você tem uma direção de Deus para mim? Se nós estivermos com os nossos ouvidos sensíveis, fatalmente nós teremos essa palavra de Deus para prefeitos, para governadores, para presidentes, para amigos, vizinhos e familiares. O pastor quebrantado, ele precisa ter essa sensibilidade, o quebrantamento a ponto de ouvir. Ezequiel capítulo 3, no versículo 17, ele fala, ele diz: o Senhor me colocou como atalaia sobre a casa de Israel, aquele que vigia, que vela pela cidade, pelo povo. Depois no capítulo 33, no versículo 7, o Senhor vem e fala novamente, afirma e reafirma isso com o profeta, dizendo: eu te coloquei por atalaia. Você é alguém responsável pela cidade. Você precisa de quebrantamento para entender isso. Você precisa de sensibilidade para entender isso. O Senhor fala para Jeremias e pergunta: Jeremias, o que você está vendo? Ele diz: eu vejo uma amendoeira. E o Senhor diz: vistes bem. Sabe, queridos, pastor quebrantado, ele precisa ter 4 marcas. 4 marcas, ele precisa estar assim tatuado, de maneira que não tenha como tirar dele, sabe? Quais são essas marcas? Quais são essas marcas deste pastor quebrantado? Sabe, a primeira é que ele precisa ver. É quando o Senhor fala: o que você vê, Jeremias? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor diz: vistes bem. Pastor quebrantado, ele sempre vai ter visão, ele sempre vai ter clareza sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus. Segunda marca do pastor quebrantado é que ele ouve. Ele precisa ouvir. Se o líder não conseguir ouvir a voz de Deus, como ele vai liderar? Se o pastor não ouvir a voz de Deus, que é 100% espiritual, como ele vai exercer o ministério que é espiritual? Então, a segunda marca do pastor e líder é a audição. Ele precisa ter sensibilidade auditiva, ouvir a voz de Deus. A terceira marca é falar. Primeiro ele vê, depois ele ouve e só por último que ele fala. Muita gente atropelando o processo, muita gente querendo falar o que não viu, muita gente querendo transmitir o que não ouviu. Se você transmite o que você não ouviu, você está transmitindo algo seu, não é do Senhor. Então nós precisamos de quebrantamento para entender a nossa necessidade de vermos o projeto de Deus, visualizarmos o projeto de Deus, ouvirmos a voz de Deus e depois transmitir a visão, transmitir a fala de Deus. O Senhor traga quebrantamento para o meu, para o seu coração, como pastor, como líder, como ovelha, como servo do Senhor. O Senhor te abençoe. Até a próxima porção de fogo.